Estamos na série Para Não Ser um Idiota. E antes disso também, você está me ouvindo aí, gente? A gente está calor aqui, está tudo junto aqui hoje. E está emocionante. Mas eu queria que você focasse a sua atenção aqui. A galera do Extreme está aí? Cadê a galera do Livre? Cadê a galera do Up? Cadê a galera do A3? Tá todo mundo aí? Esse é o encerramento da série. E junto aqui, simultaneamente, está acontecendo o espetáculo Um Conto de Natal. Quem já teve a oportunidade de ver? Deixa eu ver. Tá fortíssimo, uma história muito tocante, apresentação muito criativa. Está de fato abençoando a nossa cidade. A última apresentação será dia 25 às 20 horas, tá bom? Então você que ainda não veio, corre e traga seus amigos nessa última apresentação. É um tempo que as pessoas estão muito abertas para receber essa mensagem que a PIB está entregando de uma forma muito linda, muito criativa, e você tem essa oportunidade de trazer alguém e abençoar a vida dos seus amigos. Então vamos lá. Estamos na série Para Não... Quantos têm sido abençoados nessa série aqui? Eu não entendi. Quantos estão sendo abençoados nessa série aqui, gente? As duas primeiras mensagens, na verdade tem 3 vídeos disponíveis no nosso canal do YouTube, tá? Você que ainda não visitou o nosso canal está chegando a 10 mil inscritos e meio milhão de visualizações, é isso mesmo. Então tem muita gente, muitos lugares assistindo o tempo todo, e as mensagens, eu não sei porquê, mas as mensagens que mais bombam lá são essas sobre relacionamentos. Aí o povo vai lá assistir pela internet, depois você pergunta aqui quem quer casar, o cara fica com a mão abaixada, né? Mas depois ele vai correr atrás na internet. Tem que falar, tem que declarar publicamente já que chegou sua hora, tá bom? Senão não vai acontecer muita coisa não. Então tem 3 vídeos disponíveis. O primeiro, na primeira semana no Livre. O segundo tem um para o A3, que é proibido para menores de 18 anos. E tem o do Livre também, onde nós respondemos todas as perguntas estranhas, esquizofrênicas, bipolares e boas que a juventude mandou. Foram, gente, quase 300 perguntas enviadas durante esse tempo. Então, assim, talvez não seja exatamente do jeito que você mandou, mas nós separamos por assunto, e a galera mandou quase 300 porque não tinha que falar o nome depois, né? E é impressionante as perguntas que chegam. Então, uma amiga minha, um primo meu, só pergunta assim, mas a gente está respondendo essa pergunta que você mandou, falando que era para o seu amigo, que não é, que é para você, tá bom? E hoje, para fechar com chave de ouro, para elevar mais ainda a sua vida, para consolidar a sua vida afetiva, para você não ser um idiota na vida efetiva, você não será, em nome de Jesus, nunca serão. Eu quero convidar aqui para o encerramento da série, pastores Fabiano e Vívia Ribeiro. Sejam muito bem-vindos à Juventude Eleve, esse casal exponencial que abençoa tanto a nossa igreja e a nossa juventude. Tem pergunta pra caramba. Eu acho que antes de começar esse negócio aqui, a gente vai ter que orar para Deus abençoar, amém? Feche seus olhos aí no seu lugar, vamos orar. Pai, obrigado pelo que o Senhor fez, pelo que o Senhor está fazendo no nosso meio. Obrigado por essa juventude, obrigado por essa igreja, obrigado por esse ambiente, Pai, onde temos a liberdade de receber o que temos recebido nesse lugar. Ó Deus, o Senhor tem feito tanta coisa, são tantos testemunhos que têm chegado, e eu sei que o Senhor vai fazer ainda muito mais. Ó Deus, estamos aqui nos últimos dias do ano da consolidação, e ó Deus, que o Senhor possa usar essa noite para consolidar valores, princípios, consolidar, Pai, em nome de Jesus também, aquela atitude de arrependimento e mudança no nosso coração. Ó Deus, que o Senhor tenha toda a liberdade nesse lugar. Somos livres diante do Senhor.
e que nesse ambiente haja liberdade para o Espírito Santo agir, e que o diabo não tenha nenhuma liberdade nesse lugar para distorcer, distrair, atrapalhar, resistir ao que o Senhor está fazendo. Ó Deus, que o Senhor use, Pai, com toda liberdade, com toda autoridade, teus filhos, pastores Fabiano e Vivian. Ó Deus, obrigado pela vida deles e pela influência, pelo carinho que eles têm pela juventude e pela forma que eles já têm nos abençoado tanto. E ó Deus, abençoe esse tempo aqui, em nome de Jesus, amém. Boa noite, pastor, pastora. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O primeiro bloco serão perguntas mais direcionadas para a galera que está desesperada, quer dizer, para a galera que está solteira, tá? Segundo bloco de perguntas será mais direcionado para aquela galera que está namorando, que está noiva, que está casada. E o terceiro bloco será uma palavra de 20 minutos para fechar e um tempo de oração para consolidar o que Deus fez nessa série. Esse é o programa, tá? Deus tem liberdade para fazer o que Ele quiser aqui. E no meio você vai ter, não é um intervalo para você sair para comer uma coxinha, tá? Nós vamos continuar aqui, vai ter uma música, nós vamos ler testemunhos e a gente continua junto para o próximo bloco. Tamo junto? Então vamos começar logo. Vou começar aqui com um bloco de perguntas rápidas para os solteiros, tá? Primeira pergunta. Tem gente que diz que eu escolho demais, mas eu quero o melhor e tem meus critérios. Estou errado? Escolho demais. Gálatas 6:3. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos. Nocaute técnico. Está respondido. Só para finalizar, eu não posso ter a pessoa ideal se eu não for a pessoa ideal. Segundo, sou independente, moro sozinho, detesto solidão. O que eu posso fazer para fugir da carência e não ficar vulnerável? Eu agora. O meu Deus suprirá todas as minhas necessidades, de acordo com as gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Posso falar também um pouquinho? Claro. Como mulher, a carência de uma mulher é tão grande quanto a de um homem. Eu costumo dizer que o homem é mais carente que a mulher. Só que ele não sabe disso. Mas quando o Senhor estabelece quem Ele é, e você sabe muito bem quem você é, então Ele te supre em tudo, não há solidão. Então você precisa, na verdade, não ir, você mulher, atrás de um homem, você precisa ir atrás de Deus. E Ele te suprirá e você vai estar cheia e completa, para quando o homem de Deus chegar, ele vá transbordar em você. Amém? Homem nenhum completa mulher nenhuma, e vice-versa. Show! Terceiro, dizem que me maqueio e me arrumo demais para chamar a atenção dos homens, mas na verdade eu gosto de me sentir bonito. Há algum mal em me arrumar? Peraí que sou eu. Pastora Vivian. Vamos lá. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. A mulher recebeu de Deus um limite, que foi a falta de poder quando ela pecou no Éden. Então a mulher era muito poderosa quando ela estava no Éden, e quando ela pecou, ela perdeu o poder. Por isso que ela corre atrás de controle e manipulação.
Então, se o seu maquiar estiver para manipular e controlar, isso não é permitido, porque isso já está dominando você. E a palavra de Deus também vai dizer lá em 1 Pedro 3,3, que seja o teu adorno, seja o teu enfeite, um espírito manso. Para mim, eu não consigo imaginar como é para um homem, mas para mim, uma mulher linda, que abre a boca numa grosseria, é tão discrepante. Então, guardar duas coisas, que a gente não pode falar muito aqui, mas duas coisas. Primeiro, você pode tudo, você pode viver maquiada, você pode viver, mas será que isso convém? Será que isso já está te dominando? Não, isso não me domina, Mívia. Na verdade, o que te domina é o controle e o desejo por manipular. Mas que o teu adorno seja um espírito manso. Eu tenho certeza que tem um monte de pessoas que estão aqui, que ainda não conseguiram se encontrar, porque o espírito manso ainda não adornou essa mulher. Como o John Eldredge fala Em Busca da Alma Feminina, a beleza flui do coração que descansa. Amém? É isso aí. Olha só, vamos para as próximas perguntas. Essas aqui talvez dá um pouquinho mais para a gente falar. Pago minhas contas, tenho Jesus, mas acho que não tem nenhum problema em conhecer pessoas em barzinhos, shows, baladas. Por que a Maria da Igreja diz que eu estou errado? Será que é porque minha vida amorosa é agitada e a deles é mais pacata? Pastor Fabiano responde. Vocês são o sal da terra. Se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para mais nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Está respondido? Respondido. Você vai... Quer ser trevas e quer alguma coisa boa. Como é que faz? Pastor Fabiano, eu conheci uma pessoa que se casou com alguém que conheceu na balada. Deu tudo certo, só que o casamento só durou 1 ano, gente. Só isso. O pior é o cara ser da igreja e querer começar um relacionamento como se começa na balada. Meu Deus. Já começa tudo errado, né? Pago minhas contas. Não devo satisfação para ninguém. Sou autônomo. É mamão assim, ó, já no cangote. Mamão no cangote vai dar o quê, né, gente? Já tive muitos namorados e por isso sofro preconceito. Isso me desanima e minha tendência é mentir sobre o meu passado. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Como saber quando posso me abrir? Primeiro você tem que receber o perdão de Deus, né? Então quero ler um texto aqui dizendo: bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças e que resgata a sua vida da sepultura. Salmo 103. Costumo dizer que passado a gente sempre vai ter. O presente a gente vive e o futuro a gente tem que conquistar, né? O passado ele tem que ser apagado, não da memória, porque as cicatrizes são importantes. Se não ficar cicatrizes do passado, você cai de novo naquela mesma situação. Você tem que olhar e falar: nossa, eu já caí aqui. E o presente você vive. Então, a primeira coisa, eu penso, que é receber o perdão de Deus. Então, a pergunta vai falar, né? Como saber quando é tempo de me abrir? Você precisa se abrir quando você receber o perdão de Deus. Por quê? Uma vez que você se abrir, você não tem garantia nenhuma de que aquela pessoa, por mais madura que seja, não vai te frustrar.
Porque em Tiago 5,16, um texto que você conhece, a nossa igreja é do Celebrando a Recuperação, diz que eu preciso confessar para receber cura. Só que você não tem garantia nenhuma de que aquela pessoa que você confessou, por mais maduro que seja, no outro dia ela não vai contar para alguém, não vai vazar. Mas se eu receber o perdão de Deus no meu coração, não importa o que as pessoas pensem, porque diante de Deus já está tudo resolvido. Amém? Você só ampliando um pouquinho, você só não pode ser uma caixa preta, porque no processo de oração a gente precisa moralizar, né, Marcos? Porque virou uma palhaçada o processo de oração. O processo de oração, na minha opinião, antes mesmo do processo de oração, eu preciso ter uma conversa madura com essa pessoa. Quem eu sou, né? Você não precisa ir mais profundo, mas em linhas gerais você precisa dizer o quanto você é esquisito, né? De repente você falar o que você celebra no CR, porque também a gente corre um risco de a pessoa vai se abre inteira e não vem a namorar. E aí é mais um que está sabendo do seu profundo, mas pelo menos as suas lutas dentro do Celebrando a Recuperação, no período de oração, você tem que dizer. Quem se abre no lugar certo, gente, não vai ter medo quando o passado vier à tona, porque está resolvido. Amém? Amém. Essa é a igreja do Celebrando a Recuperação. Vou falar 3 perguntas para responder de uma vez, tá? Recebemos muitas perguntas sobre timidez, tá? Então vamos lá, 3 perguntas aqui. O que fazer se dizem que sou muito retraído e por isso ninguém me nota? E se preciso mudar, o que é só personalidade e o que precisa mudar? Outra, já ouvi várias vezes que o homem que não sabe o que quer não conquista ninguém, e a mulher tem que fugir desse tipo de homem. Sou tímido, indeciso e não consigo mudar. O que posso fazer para mudar? E a terceira sobre timidez aí, sobre insegurança. Eu não consigo conquistar uma mulher, pois me sinto muito exposto, desconfortável e recuo. Tenho medo de levar não, perder a amizade, ficar mal falado. Como vencer isso? 2 Timóteo 1,7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 3 perspectivas então. Não tem nada a ver eu anular a minha personalidade ou de forma dramática mudá-la por causa da busca na minha vida afetiva, desde que a minha personalidade não esteja contaminada com traços de doença e contaminação espiritual. Eu preciso saber exatamente quem de fato eu sou na perspectiva de Deus. Em relação ao homem, para a rapaziada, eu digo sempre aquilo que Davi disse nas suas últimas palavras para o seu filho Salomão: Salomão, seja forte, seja homem. E eu não consigo conquistar uma mulher, pois me sinto exposto e desconfortável. Em Filipenses 2 diz que nós devemos ter a mesma atitude de Cristo. Eu tenho a seguinte percepção: o que a mulher mesmo quer, mesmo, é um homem com atitude. Vai tremendo, vai com dor na barriga, mas vai em nome de Jesus resolver esse negócio. Eu não consigo entender assim, como é que Eu um posso homem contar um cheio do testemunho? Espírito Santo Posso pode... contar um testemunho? Deixa eu contar um testemunho rapidinho do sermão, rapidinho. Testemunho, vamos lá, gente. Vai acrescentar.
Eu perdi minha mãe muito cedo, então com 14 anos eu controlava minha casa. Meu pai sempre omisso. Eu fazia tudo que um adulto fazia com 14 anos, talvez também você. Então, quando eu conheci o Fabiano, ele era o filhinho da mamãe, ou seja, o mais querido da mamãe, né? E ele era muito certinho, todo arrumadinho, e ele não tinha atitude em quase nada. Então, assim, a gente, vamos namorar? Vamos noivar, né? E isso era algo que, aparentemente, eu estava bem, eu estava controlando, mas aquilo foi desgastando de uma tal maneira a minha vida. Então Deus começou a falar: vai para o teu lugar, para ele ir para o dele. Então eu só queria trazer uma palavra aqui para você, mulher. Você aplaudiu, precisa de um homem com atitude. Isso é bem coisa de mulher, né? Vai, fala, pastor, acaba com ele. Agora, mulher, se você não for para o teu lugar, você está preenchendo o lugar dele. Entendeu? Ó, eu quero... O meu marido vai me proteger na saída aqui. Porque, deixa eu dizer, você quer, vai para o teu lugar, toma atitude, mas você está tomando as atitudes por ele. Então eu sei que não é fácil, não é, nem para o homem tomar, porque ele é um menininho que muitas vezes a mãe não ensinou a tomar. Eu costumo dizer que tem muita mãe que impede a criança, o menino, de empinar pipa lá fora com medo de ser atropelado, e um homem que não conquista uma pipa no céu, não conquista uma mulher na terra, né? Então a mulher tem que criar o filho dela para ter uma atitude para conquistar, para não ser um banana. Agora a mulher também precisa disso. Agora, a geração das mulheres desta igreja são as filhas de Sara. São mulheres fortes. Isso. Não tenha medo de namorar, de noivar, de se casar com uma mulher forte. Porque todos os homens, desde o Éden, lutam contra a passividade. Uma mulher forte, quando ela vence o espírito de Jezabel, porque Jezabel castra os profetas, e o seu marido futuro precisa ser um profeta na sua vida. Quando essa mulher forte canaliza a sua força em Jesus, libera o homem para o seu potencial. Então eu, pastor Carlito, Marcos, eu sei que pensa assim, é melhor ter uma mulher forte do lado. Você quer ver uma coisa quase impossível? É a Vivian me elogiar, por exemplo. Quase impossível. Por quê? Porque eu dou 2 passos, alguém fala algo de elogio, de sei lá o quê, e ela sabe que eu preciso ficar no eixo. Eu não posso sair do foco. Então, se você está interessado em uma mulher forte, você foi abençoado, tá? Siga em frente. Gente, de verdade, muitas emoções aqui hoje. Olha só, se a gente entender só essa resposta agora, 2015 vai ser um ano muito diferente. Vai ter homem de verdade, mulher de verdade, profecia, casamento sem parar. Vai mudar o mundo, gente. É isso. É por isso que estamos aqui hoje falando sobre isso. Uma pergunta sobre acompanhamento. Aliás, se o seu interessado ou a sua interessada não está aqui nessa noite, se não estiver ali servindo no alto de Natal, perdeu o Playboy. Perdeu. Tá? Não sai daqui para marcar esse encontro, conversar hoje e tal. Não veio porque não respeitou o ajuntamento solene. E olha, Deus está aqui neste lugar, nessa noite, e casamentos vão sair daqui. Aleluia! A partir dessa experiência dessa noite. Tá? As escamas estão caindo. Os seus critérios estão sendo santificados. E coisas incríveis já estão acontecendo. Você arruma aí, para de ficar vendo o celular e preste atenção no que está acontecendo aqui.
Pronto, acabou, né, gente? É isso aí. Pronto, acabou, cala a boca. Tamo junto, gente? Então olha pra cá que vem mais. Aqui tem nocaute pra todo mundo, tá? E no final, o principal nocauteado é o capeta. Então vamos pra cima. Acompanhamento dos líderes. Beijei. Em que momento? Antes de terminar o processo de oração. Afinal, como não é nada demais, né? Aí a pergunta: meus líderes estão fazendo a maior tempestade. Preciso mesmo desistir dessa pessoa que eu gosto? Confuso, né, o negócio? Para a ala mais misericordiosa. Né? Efésios 5:15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Verso 21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. A sujeição, ela precisa acontecer. Você está em descontrole se você não sujeitar a sua vida primeiro a Deus e depois a alguém. E quando a gente pensa em sujeição, eu costumo pensar que a sujeição não tem não muito a ver com o seu líder. Eu não me sujeito ao líder porque ele não faz isso, porque ele não faz aquilo, porque ele não me inspira confiança. Não, a sua sujeição não acontece por conta sua, por causa que você tem coisas escondidas, porque você não quer falar, porque você não gosta de ser controlado. Só que a palavra de Deus está dizendo: sujeitem-se uns aos outros, porque essa é a vontade de Deus. Agora, em relação à sujeição e à submissão, você já ouviu falar, eu vou falar de novo: submissão é proteção, não é controle. Na nossa igreja, nós não somos uma seita, que você tem que perguntar para o seu líder qual a cor da sua meia para você vir à igreja. Você não precisa ligar para a sua líder e falar: eu vou de saia hoje, tudo bem para você? Não é seita. Se você vive esse tipo de opressão, está errado. Só que, por outro lado, o ápice do discipulado é quando o discipulador, é quando a pessoa que está acima de você te mostra, porque quem ensina é Deus, mostra o caminho de ouvir a voz de Deus. Amém? Você entendeu? Então eu me sujeito a um líder para que ele me ajude a ouvir Deus em relação às ações que eu tenho que tomar. E se você tem esse coração quebrantado, não, minha vida, eu já falei, minha vida está aqui, eu celebro a minha recuperação, eu não vou ter medo de sujeitar, né? E aí, falando em sujeição de líderes, não sei se o Fabiano vai entrar naquele início. Eu só queria deixar um ponto, pastor, aproveitando que você está aqui só para... eu não atendo, a minha área de atender mulheres é mais adultas, mas eu atendo várias de vocês que estão aqui, e a gente tem algumas dificuldades na questão do acompanhamento do líder na fase de namoro, na fase de oração. E aí eu queria só testificar isso com você, pastor, se a fase de oração não é fase de namoro, certo? Não é a fase de namoro. Ok. Então, o que acontece é que muitas mulheres só não beijam. O resto vivem juntos, vão aos lugares juntos, saem de carros juntos, vão para um outro lugar se o outro for, mas eu estou só orando. Essa fase não é para acontecer isso. E você, como é que eu vou saber? Você está totalmente envolvido. Mulher se envolve completamente, porque o auge da mulher não curada é se sentir amada, porque ela não se sente amada por Deus, ela tem que se sentir amada por alguém. Já está falando quantos filhos vão ter juntos já. Exato. Nesse processo. Isso no período de oração. Então, o teu líder é que vai dizer: rapaz, não é hora disso, esquece, continua com seus amigos, você continua com os amigos dela e vai viver. Tá certo, pastor? Não sei. A gente chama esse povo de orante de fachada aqui no Eleve. Fuja desse cara, fuja dessa mulher em nome de Jesus. Em contrapartida, conversando com o líder, ele me disse assim: pastor, na minha célula é assim, os caras dizem para mim quem são as pretendentes, eu digo sim e não. Eu falei: você tá louco? Você enlouqueceu? Isso é programa de TV, né? Onde você aprendeu isso? Agora, em contrapartida, o nível das escolhas revela o nível da maturidade. Você pode escolher, só que a sua escolha determinará
até onde você vai chegar, inclusive ministerialmente. Aqui não é uma seita gospel, aqui nós orientamos, mas você precisa ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, que fala e se interessa inclusive muito por esse assunto. Amém? Para a gente fechar por aqui. Isso, para terminar, nós estabelecemos um processo. Isso aqui é um processo. Quando temos um processo, não fica pessoal. Por que você está perguntando algo para mim que está aqui? Leia o livro. Deixe que os seus líderes se ocupem com outras coisas. Já foi escrito. Marque horário para perguntar outras coisas. Mande um e-mail para perguntar outras coisas. Aquilo que já está revelado, é só ler e cumprir, tá? E o homem azul e a mulher rosa. Para a gente fechar, ainda está nesse assunto. Por que devo falar da minha vida afetiva? Porque tem o descontrole de um lado, que é essa manipulação, mas também tem um acompanhamento saudável. Mas por que eu devo falar da minha vida afetiva, das minhas questões íntimas para os meus líderes, para o meu discipulador, para quem cuida de mim? Marcos, é opção. Se eu opto por ser igreja, eu preciso me adequar às normas, os valores do que significa ser igreja. Igreja é lugar de proteção, de discipulado, de cobertura espiritual, de direcionamento, de inspiração. Então, tudo isso cabe dentro do escopo do que é a igreja. E por quê? A igreja vive sem uma família. Uma família não vive sem a igreja. Então, no processo de uma construção de uma nova família, a igreja, da qual eu faço parte, precisa sim se pronunciar como voz profética dentro desse processo. Então, é na verdade um princípio de proteção e de sabedoria dentro de tudo que nós abordamos aqui, que você já escreveu e tem orientado os discípulos. Só para complementar, se não entrar no nível profundo da emoção, não chega na raiz. Por isso que os líderes precisam conversar e ter a submissão nesse nível emocional. Se não fica no superficial, você só poda, arranca as frutas, arranca alguma coisa, mas na raiz não curou. Então vai reproduzir novamente o mesmo erro. Fica só no sintoma, né? Não trata o problema. Porque as pessoas acham que porque nós temos 11 mil pessoas, aqui é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Aqui não é de qualquer jeito. E se quiser continuar aqui, tem que ser do jeito que é aqui. Hashtag aqui não é de qualquer jeito. Enquanto você seleciona a melhor frase para tuitar, você está sendo abençoado? Então fique em pé no seu lugar por um momento. Vamos cantar essa música e daqui a pouco tem mais. Vamos lá! Todas as músicas dessa noite são de autoria da Banda Leve, gente. Todas. Você fala, pastor, mas eu quero ouvir essa em casa, eu quero baixar no iTunes. Então ora, que você vai ter o CD e a música no iTunes. Quantos querem orar por isso aqui, gente? Levanta a mão aí. Ora, vai acontecer. É isso aí, Lucas. Todas são da Banda Leve. Deus que deu para nós. Amém? Tá bom? Olha só, tem muitas perguntas aqui. E a maior parte delas nós já respondemos em outros momentos, tá? Como é o processo de oração? Sábado passado nós falamos, tá bom? Eu orei, ela não olha mais na minha cara, né? Problema seu não. Semana passada também nós respondemos isso. Tem várias perguntas, graças a Deus parou de chegar aquela sobre sexo aonde, como é que é. Essa aqui eu vou responder, pastor Fabiano. Olha a pergunta. Se sexo vem depois do casamento, por que na série, na divulgação, o sexo vem antes? Olha a pergunta. Deixa eu responder aqui, gente. Primeira coisa, sexo não é isso naquilo, tá?
Você é um ser sexual. Você fala, nossa, o que é isso? Você é homem ou mulher. Uma das coisas que define a sua identidade é o seu gênero. E o relacionamento sexual é muito mais que isso naquilo. Um casal, um homem que se relaciona com uma mulher no café da manhã, e ele conversa, ele está tendo uma interação de gênero. Então ele está tendo uma interação sexual, entendeu? Nós estamos falando aqui sobre o melhor sexo do mundo. Às vezes você não entende, porque a influência vem de um anjo caído que é assexuado. A gente está falando aqui sobre aquele que criou o sexo, tá bom? Então a gente está falando uma perspectiva maior. Você constrói o bom sexo do casamento, os valores dele, a amizade, a afinidade espiritual no namoro, tá bom? Por isso a gente divulgou dessa forma, tá? E também fica mais bonito assim. Então é assim. Tamo junto? Perguntas rápidas. Vamos lá. Para quem está já em relacionamento, isso aqui é uma frase, uma palavra define. Namorar com uma pessoa de outra igreja. Sem chance. Raríssimas exceções. Raríssimas exceções. Beijar no processo de oração. Ridículo. Viajar sozinho com o namorado. Para a praia, para o Chile, para Campos do Jordão. Eu acredito em Papai Noel. Meu pai fala que eu tenho que estar em casa às 23 horas. Esteja 22h59. Existe julgo desigual entre dois crentes? Sim. Visão espiritual e ministerial oposta. Existe julgo desigual entre duas classes, entre classes sociais? Sim. É muito difícil quem cresceu comendo margarina dar certo com quem se acostumou a comer Nutella. Muito difícil. Então muita calma nessa hora, gente. É muito importante ter discernimento sobre isso. Vamos lá, próximas perguntas. Agora essa é com um pouco mais de calma. A versão estendida você tem no Minha Vida Não é Cinema, dessas perguntas. Vida espiritual juntos. Como colocar Deus no meu namoro? Antes a gente orava, fazia devocional juntos e tudo mais, e agora nada. Vou falar 3 aqui já no bloco. Durante o namoro e tempo de oração, durante o namoro, o tempo de oração diminui. É normal? Outra sobre a vida espiritual juntos. Vocês falam que a maior afinidade de um casal, que um casal pode ter, é espiritual. Como construir isso e como avaliar? Eu costumo dizer que a maior intimidade de um casal não é a física. Você se relacionar sexualmente, no começo é meio conturbado, mas depois vai dando tudo certo e cada vez fica melhor. Mas a questão da espiritualidade é onde pega muito. Então a intimidade precisa, diferentemente, em detrimento da física, iniciar com todo afinco no namoro. Se você não namora, se você não ora no namoro, você não vai orar quando você casar. Você vai dizer assim, não, quando casar vai ter mais tempo. Não, você não vai ter. Qualquer coisa que você esteja aguardando para a época do casamento, não vai acontecer se você não começar no namoro. Então, se algo empata, eu sempre que chamo para orar, a mulher é sempre assim, né? Vamos orar por isso, vamos orar por aquilo. Mas eu sempre que chamo, eu costumo dizer, você sempre vai continuar chamando, a não ser que caia um raio, né, do céu, e pode acontecer, eu acredito em milagres assim, e seu homem muito da noite para o dia. Mas normalmente não. Mas eu quero deixar um texto que eu gosto muito de Efésios 5, porque a espiritualidade dos dois é um resumo da espiritualidade individual de cada um. O homem precisa ser espiritualmente e estar na frente da mulher. Precisa. Agora, quando começa o namoro, o noivado, talvez a mulher esteja, ok. Então você que ora mais, que jejua mais, que se sente mais espiritual, começa a orar para que o futuro marido, ele avance.
porque se ele é o sacerdote, é ele que entra no Santo dos Santos, é ele que tem a visão, é ele que conduz. Então, no começo do namoro pode ser até assim, mas depois precisa o homem tomar o lugar dele. Efésios 5:16 vai dizer: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão mais embaixo de uma lei, de uma regra, mas embaixo da liberdade do Espírito. Então, para eu ter um namoro espiritual, resumindo a pergunta, eu preciso ser uma pessoa espiritual, bem óbvio assim. Quero ler esse texto também. 1 Tessalonicenses 5. Orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, afastem-se de toda forma de mal, e que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, e que todo o espírito, alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu queria fazer dentro dessa questão, a gente falou também, tem uma galera do A3 aqui que já está casada. Cadê a galera aí do A3? E uma pergunta que a gente recebeu muito também lá na A3 semana passada foi dentro do casamento. E quem é solteiro já se prepara para chegar lá. Dicas práticas assim para ter uma vida, porque às vezes a pessoa tem uma vida devocional constante, mas se casa, essa interação de vida devocional juntos, orar pela esposa juntos, orar pelo marido, gerar sonhos juntos espiritualmente. Quais são assim algumas dicas práticas que vocês podem dar sobre isso? Vencer o cansaço, entender que a fonte aqui é nova as nossas vidas. Quando você consegue orar na cama, até o sexo melhora. Quando a gente consegue orar com a família, e a gente o tempo todo lembra nós mesmos, quem dirige a nossa vida é o Senhor. Então, a ideia de ler um devocional, a ideia de ter um tempo de oração agendado, a ideia de ouvir o que Deus está falando do relacionamento, cada um ouvir do outro, isso tudo são coisas práticas, mas o principal, Marcos, é orar. Acho que a partir dessa busca, os desdobramentos acontecem. Eu só queria pontuar assim que esses encontros em casa, eles precisam ser muito naturais. Porque, por exemplo, a tendência da mulher é marcar toda terça-feira, tal dia, é o horário da gente orar, amor. Aí o homem, meu Deus, não gosta disso. Tem que ser natural. Então, por exemplo, eu e o Fabiano, a gente não tem assim um dia, uma hora marcada para ter um momento junto. Ela acontece. Então, aí você diz assim, mas se você não for intencional, não vai se tornar natural. De fato, precisa no início ter uma intencionalidade. Uma coisa que funciona muito com a gente é assim, eu tendo meu momento com Deus, ele tendo o momento dele com Deus, a gente recebe uma revelação, seja um texto, seja um direcionamento, e a gente vai partilhar. Da partilha sempre culmina num movimento de oração. Então, se você quer muito ter esse momento, mas não tem nada para partilhar, também ele não alimenta. Então, você precisa estar com uma vontade desesperada de falar algo que Deus falou com você, e aí você, então, faz isso, né? Agora, tem algumas coisas que eu penso, a questão do devocional é importante, mas a gente tem um jardim de oração super lindo aqui. Então, você vem para o Eleve A3, então, você chega um pouquinho mais cedo, você passa ali, né? Você ora naquele ambiente. E outras coisas, você combinar com casais para orar. E uma coisa que é engraçada, mas na verdade não é engraçada. Quando você está com problema, seja doença, problema financeiro, problema no relacionamento, você ora mais, né? Aí você ora todo dia, toda hora, você ora com o casal, você ora sem. Então, que em nome de Jesus a gente não espere chegar a situações para a gente ser despertados para orar. Que essa sede, essa fome sejam sempre, né? Agora, uma coisa que é muito ruim, Marcos, você sofre com isso, tenho certeza, é quando
você vê um casal de namorado completamente cheio do Espírito Santo, e eles se casam na expectativa de quem está realizando a cerimônia, a igreja, os líderes diretos, de que vai acontecer uma explosão ministerial, uma revolução. E muitas vezes isso não acontece. Então parece que alguém fingiu no processo. Alguém fingiu. Foi uma interpretação. Não aconteceu. Era mentira. Então isso muitas vezes se perdem. As pessoas se perdem no processo em função de continuar buscando a intimidade com o Senhor. Porque a nossa vida é uma continuidade. O casamento ele tem que ser uma continuidade daquilo que Deus está escrevendo na minha história. É muito importante você perceber no processo se é uma interpretação. Tem gente que parece ser muito espiritual. E se você percebeu no processo, se você se convenceu, é porque os semelhantes se atraíram. Porque tem uns caras feios aí. Tem uns caras feios que a menina fala, ele é feio, mas pelo menos ele é crente. E aí ela empolga. E aí o pessoal diz assim, mas como é que você vai casar com esse cara? Ele é feio. E ela diz, mas ele é cheio do Espírito Santo. Olha que expectativa que ela tem para o casamento. Eu não quero qualquer homem tocando os meus filhos. Eu quero um homem cheio de unção de Deus nas mãos. E aí acontece a lua de mel. O cara, uma geladeira espiritual. Era uma mentira. Esse cara tem que apanhar. Que triste, que propaganda enganosa. Era feio e não era cheio do Espírito Santo. Meu Deus. E aí? E ela vai ter que continuar acordando e olhando para agora o feio, sem o Espírito Santo. E com bafo ainda. Vai sobrar para quem? Para quem? Para nós, para a igreja. Cuidar desse feio. E da enganada também, meu Deus. É verdade, mas... Vamos lá, papéis homem e mulher. A gente falou um pouquinho sobre isso, mas agora promete, hein? Eu nunca fico totalmente à vontade quando se fala em submissão ao marido. Soa muito machismo e com uma limitação da minha liberdade e identidade. Eu sou independente, sei o que quero e prefiro a conversa de igual para igual. É mais forte do que eu. Meu Deus. O que eu posso fazer? Estou errado? Tem mais uma, não, né? Tem mais uma aqui, ó. O que diferencia espiritualmente na prática o papel do homem e da mulher? Às vezes, como é colocado, parece que todos os homens são iguais e todas as mulheres são iguais também. Gostaria de saber um pouco mais sobre isso. A única mulher que eu conheci que rasgou essa página da Bíblia que eu vou ler era Jezabel. Deixa eu ler. Mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, Aleluia! como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, da qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas em tudo a seus maridos. Só pra falar da mulher? É só para falar da mulher? Eu vou falar só das mulheres aqui, que foi a pergunta dessa princesa. Se você fez essa pergunta, quer dizer que você é uma princesa abençoada. Em nome de Jesus. Está perdida, cega, dominada por Jezabel. Mas você é uma princesa. Eu costumo dizer, quando eu falo com as mulheres sobre sujeição, eu sempre digo assim, quem falou para você ser sujeita? Aí elas falam assim, Deus. Ok. Quem é Deus para você? Eu digo assim, eu falei assim, porque para mim, amada, Deus é o meu Pai. Ele é o meu amado. E a palavra diz que ele é meu marido, inclusive.
E se ele diz para eu me sujeitar, abra um parênteses, a sujeição aqui é primeiro a sujeição a Deus. Ah, viu, eu estou casada com um cara, o cara quer que eu faça sexo anal e eu tenho que estar sujeita a ele. Não, filha, você está sujeita a Deus. Ah, ele quer que eu transe com outra mulher na frente dele. Sujeita a Deus. Aí você entendendo isso, é difícil, deixa eu dizer para você, é muito difícil. Mas toda vez que eu me deparo com uma situação de submissão, eu me lembro que quem disse isso foi o meu pai. E ele me ama. E ele sabe que eu sou uma descontrolada e que eu preciso estar sendo controlada por alguém. Agora, Jezabel teve uma morte. Eu costumo dizer assim, que para toda Jezabel tem que ter um Jeú. E eu sei, em nome de Jesus, que nenhuma Jezabel vai subir ao poder dessa igreja, porque nessa igreja nós temos um Jeú e o nome dele é Carlito Paz. Pastor Carlito é um Jeú. Se você conhece a história de Jezabel, você sabe que só ele destronou Jezabel. Aí vai ela para a janela. Mata o espírito de Jezabel. Mata, ele mata. É isso aí. Ele mata. Aí, inclusive tem algumas mulheres aqui. Ah, pastor Carlito, isso aqui lá. E eu sei quem é Jezabel quando às vezes vai falar do jeito do pastor Carlito. Aí ela pinta os olhos, vai para a janela e vai lá, vou encantar Jeú. É isso que vem Jeú com um cavalo. Jeú não está nem aí, porque o negócio dele é com Deus. Ele convence os guardas que estão atrás dela, jogam ela da torre, ela vem se dilacerando e os cachorros terminam comendo. Esse é o fim de Jezabel. E depois no fim eu quero falar um pouquinho sobre Maria e a gente vai comentar o fim dela. Jezabel vira comida de cachorro, mas tem uma geração de mulheres, eu quase nunca falo disso, mas eu tenho essa percepção, a geração das nossas mães. Se nós formos fazer um estudo bem apurado, a geração das nossas mães são uma geração de mulheres estressadas, deprimidas, descontroladas. O índice de divórcio da geração das nossas mães só tem aumentado. O controle, para quem não tem a vocação para controlar, faz com que a controladora surte. É questão de tempo. Então, o grande desafio da mulher é entender que Deus quer cuidar dela. E uma das formas é fazendo com que ela esteja debaixo do abrigo de um homem. Forte demais, gente. Silêncio absoluto nesse lugar. Fim de Maria. No final, né? Agora, achei que era no final da resposta. Não. Cenas dos próximos capítulos, gente. Amém? Brigas no namoro, brigas no casamento, brigas no noivado. Aqui, ó. Brigamos muito, mas nos amamos. Devemos nos preocupar? Não brigamos quase nunca. Não brigamos, devemos nos preocupar? Os extremos. Outra pergunta que chegou aqui. Marcamos o noivado, não paramos mais de brigar. Devemos nos preocupar? O amor é paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses. A Vivian não se ira facilmente, a Vivian não guarda rancor. A Vivian não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. A Vivian tudo sofre, a Vivian tudo crê, a Vivian tudo espera, a Vivian tudo suporta. A raiz da briga, a Fabiana vai falar um pouquinho, acho que discussões, né, que a gente estava falando, usamos um termo lá, é saudável no casamento. Você não tem que estar tomando todo dia suco de manga, porque seu marido, que é namoro? É namoro, né? Você não tem que ir no mesmo lugar, porque o seu namorado gosta daquele lugar. Então você pode conversar, discutir uma situação, mas a briga em si nasce de um coração egoísta. E o amor, ele vem para permear isso. Então, quando eu tiro a palavra amor e coloco a minha
o meu nome em tudo aquilo que a Bíblia diz, que o Senhor me dá condição para eu ter, então isso supera. Aí as duas perguntas assim, para mim, aquele que briga demais e isso é prejudicial, sim, você precisa celebrar a recuperação. Você tem problema de ira, você tem problema de controle, você tem problema de manipulação. A gente não briga nada, é assim a pergunta, né? A gente não briga nada, isso é também, porque você pode estar numa codependência passiva, ficando quieta, ouvindo, engolindo, tá tudo bem, tá tudo lindo. Como é que tá? Tá tudo bem, tá tudo lindo. Isso também é uma doença e é um câncer e que vai disseminar o seu casamento. São dois extremos. Tem menina que chega para nós, pertinho do casamento, pastores, o meu noivo teve um ataque de ira e destruiu o carro, né? E assim, ele não chegou a bater em mim, né? Naquela violência contra o carro, a mão dele pegou na minha cara, mas assim, ele estava quebrando o carro. Eu estou assim, em dúvida, com medo. Ele é um bom homem. Na verdade, ele é aquele descontrolado. É ele. Deus está te mostrando quem ele é. Não é para você simplesmente terminar o relacionamento, mas Deus está mostrando quem ele é. O conflito sempre nós vamos ter conosco. Não sei porque eu lembrei daquela hora que o senhor falou da interpretação, né? Esse é o momento que ele não conseguiu interpretar. Não conseguiu interpretar e Deus saiu do roteiro. Está trazendo à luz e isso precisa ser pontuado e vice-versa. Mas o conflito, ele pode ser positivo. A grande questão é não duvidar das intenções do outro. 1 Coríntios 13. Eu preciso virar as costas. Se você não tiver coragem de virar as costas para o seu relacionamento afetivo e ter a certeza que você não vai levar uma facada nas costas, não case. Não case. O outro extremo é a passividade. Todo assassino em série é quietinho. E quando explode, meu Deus. Então, o diabo, ele é o Deus, letra minúscula, dos extremos. Cuidado. Eu às vezes não sei, pastor, o que o povo faz quando está namorando. Porque depois se casa, olha e fala assim, com quem que eu me casei? Por exemplo, uma coisa muito interessante para você observar o que ela faz, como ele reage, como ela reage quando ele é desagradado, quando não acontece do jeito que ele quer, entendeu? Quando eu não estou só chamando ele de meu amor, dando presente e dando beijinho, o que a gente faz? Como é que ele reage? Né? E conversar sobre isso, fala assim, você ficou transtornado, o que aconteceu? Agora pegando o pessoal Estou assustado. Pegando o pessoal do UP. Assim, o UP está aí, gente? Eu quero me relacionar com você, mas aqui está a monografia de quem eu sou, do que eu gosto, das minhas cores e preferências. Você estuda um pouquinho, depois a gente volta a conversar, vai se lascar. Aí não dá casamento aqui nessa igreja do UP, não tem condições. À medida que os anos passam, mais chato eu fico. Marcos, eu queria partilhar uma situação. Sim ou não, os líderes aqui, amém? Amém, igreja? E é verdade que um tempo atrás a gente pegou um e-mail e o cara escreveu pauta, era uma pauta. Tópico, eu gosto disso. Eu gosto de chegar em casa, o meu coisa tá aqui, o meu chinelo tá aqui. Eu não acreditei, mas é verdade. Então fica sozinho, seu pangaré. Entendeu? Vai enlouquecer outro também? Eu só queria falar rapidinho um testemunho de uma menina. O namorado começou batendo na perna, depois batendo aqui e terminou batendo no rosto. E ela veio me perguntar, e eu falei com ela o seguinte, ele é isso, você vai apanhar no seu casamento, mas nós vamos casar você mediante a tua fé. Aí, porque você pode falar assim, mano, eu já vi um monte de casamento aí, os pastores estão fazendo casamento de gente que a gente sabe que não vai dar, porque cada um é responsável pela sua própria decisão. Se essa menina, eu estou dizendo para ela, talvez ela não me considere, tudo bem, mas a mãe está dizendo, a líder está dizendo, para ela não casar por causa dessa situação, ou então para conversar, ela quer casar,
Então nós casamos sempre assim, mediante a tua fé, porque é só a tua fé que vai manter você viva no casamento. Nós vamos casar. Então acontece isso. É você que vai dizer. Tem casamento aqui que nós temos que classificar. O casamento, a cerimônia, não foi uma bênção, não foi. Não foi. Eu estava lá passando mal, Derrota. tendo que fazer o casamento, porque nós temos que fazer. Nós temos que fazer. E aí, aquela situação terrível, às vezes eu saio passando mal. Um monte de opresso, como padrinho e madrinha, totalmente confuso. Então, é muito importante você perceber tudo que nós estamos ensinando nessa série, para que você alegre o coração dos seus pais humanos, até onde for possível, e seus pais espirituais também. Nós dois aqui somos apaixonados pelo Eleve, por vocês. Nós oramos por vocês. Nós queremos que você seja muito bem sucedido. Mas mesmo no momento de pressão, não transforme pedra em pão. Porque no final das contas, como aconteceu com Jesus, os anjos vão te servir. É isso aí. Deus tem o melhor para a sua história, pode ter certeza disso. Aleluias. Ó, algumas rápidas que foram enviadas agora. Ele é uma pessoa casada nesse ambiente, uma mulher mandou essa pergunta. Ele é um descontrolado. Ele olha para todas as mulheres na rua. Nós já conversamos sobre isso. Não resolve o que fazer com descontrolado. A pessoa está aqui. A esposa está. Está aqui. Olha, essa Eu vou família... esse aqui eu vou apagar depois de ler para ninguém saber, tá? O nome disso é... O esposo é crente, servo de Deus. O nome disso é safadeza, né? Safadeza. Enfim, até vou parar de falar disso. Depois que a gente publica, a gente assiste. Não, mas deixa eu falar. Tirando a safadeza que é da carne, ele tem um problema na alma. Ele é um compulsivo sexual. Porque os homens olham, dependendo de chegando nos extremos, tem uma compulsão. Né? Ele é safado porque ele não procura ajuda. E nessa igreja você tem ajuda. Nesse sentido, né, amor, que você quis dizer? Nesse sentido. Não, é que eu ia completar, eu fiquei assustado com a câmera ali. Estou falando coisas que usualmente eu não falo. Então, é preciso de tratamento, mas é preciso o mínimo de atitude, de respeito pela sua companheira. Sabe, às vezes é muito frustrante, Marcos. O casamento acontece, a lua de mel acontece, a menina era virgem, coisa quase impossível hoje, mais difícil que encontrar o lobo-guará. Muito difícil, infelizmente. E aí o casamento acontece, essa compulsão não é tratada. O jogo não é aberto na hora certa. A insatisfação acontece, só cresce. Aí, eu estou dizendo que eu já vivi nessa igreja, eu já ouvi isso, eu já lidei com isso. Na primeira semana depois da lua de mel, a menina desce para tomar água e vê o seu marido na pornografia, se masturbando. É muito difícil uma mulher perdoar isso. Mas indo para a perspectiva da pastora, que eu ia chegar, o homem, ele tem dificuldade, o homem ferido, de ter intimidade. Muitas vezes, ele prefere a intimidade virtual do que a presencial. A paternidade de Deus cura a nossa lacuna relacional. Quando eu tenho Jesus, eu tenho um preenchimento da minha lacuna espiritual. Quando eu sou curado das minhas emoções, eu tenho um preenchimento pela paternidade de Deus da minha lacuna relacional. Então, nem o sexo dentro do casamento lícito
tem poder de curar uma disfunção sexual. Então, eu tenho muita misericórdia dos homens, porque eu consigo ver o outro lado, porque um dia eu estive lá, preso, pornografia, esse submundo, por conta da minha timidez presencial achatada por falta da paternidade. Então, é um processo de cura. A esposa precisa ser parceira, mas o nível de conversa precisa entrar no nível de conversa da alma. E quando os assuntos são gravíssimos entre países, a ONU é chamada. A igreja é a ONU. De células, a coordenação, os supervisores representam a ONU para mediar essa situação que tem levado, infelizmente, à destruição de muitos relacionamentos, independente do tempo. Impressionante, os pastores estão falando aqui da raiz do problema. É interessante também assim, né? Ou ele é safado, ou ela é paranoica, ou os dois. O que fazer? CR também, para descobrir, porque assim, como descobrir se isso que o pastor Fabiano e a pastora Vivian falaram, da raiz do problema, a falta de paternidade, a timidez presencial, essa questão que vai te levar para o submundo, CR, isso vai te levar à cura, e aqui tem cura, em nome de Jesus, amém? Para a gente encerrar esse tempo, essa pergunta foi muito feita durante a série, a gente citou na primeira semana, e muitas perguntas chegaram, tá? E essas serão as últimas perguntas sobre isso. São dois assuntos que dá muito tempo a falar, mas a gente vai dar uma passada neles, tá? Os dois assuntos. Explique melhor o que é esse negócio de laços de alma. Está lá em 1 Coríntios 6,16. O homem se torna um só com a mulher. Ali está citando uma relação de um homem com uma prostituta. E também uma pessoa escreveu aqui: meus pais foram todos lascados no relacionamento, transaram antes, tiveram um relacionamento conturbado. Eu vou sofrer uma maldição por causa do que aconteceu com eles? Maldição hereditária, existe esse negócio? Começando falando da maldição, eu gosto de um texto, Efésios 4, 22, que diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos e a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade provenientes da verdade. E o início, e se você ler o capítulo inteiro, vai falar que antes nós estávamos num jugo da iniquidade, a antiga maneira de viver segundo a iniquidade. Então, nós cremos não numa maldição, mas nós cremos na iniquidade no sentido de que você que foi criado num ambiente errado, vamos pensar assim, fora da palavra de Deus, tem uma tendência, em alguns aspectos, tem alguma tendência a desenvolver aquilo. Então, se você viu seu pai separar, se você ouviu que a sua mãe estava chorando, então aquilo foi muito normal. Ah, minha mãe estava chorando que meu pai saiu de novo com a vizinha. Vai ficando uma coisa normal. Então, quando você cresce, veja, você não está submetido ao pecado dos pais, mas você está submetido ao ambiente. Se seu pai tinha revista pornográfica Playboy embaixo da cama, veja, uma criança que vive em casa, a probabilidade de se deparar com uma revista pornográfica numa criança que o pai não tem esse hábito, então ela está vulnerável. Então, Marcos, é sim igual um câncer, por exemplo, uma probabilidade. Os pais tiveram, os filhos vão ter, mas em Jesus nós podemos nos despir do velho homem e revestirmos do novo. Por isso, quem não foi no restauração, e aí juntando com a outra pergunta sobre laço de alma, precisa ir para se deparar com a verdade do Espírito, porque é engraçado você ler lá, né, em Gênesis, e se tornarão uma só carne. O sexo veio antes do pecado, porque o pecado acontece em Gênesis 3 e o sexo é falado em Gênesis 2. Então, a união da alma, e essa palavra se tornará uma só carne, é corpo, alma e espírito.
Então você num relacionamento abre uma porta de entrada por causa do laço de sangue, e então partes da alma da pessoa ficam em você. Por isso que às vezes, de repente a gente está andando aqui, a pessoa fala assim: nossa, como vocês são parecidos, nossa, como vocês falam iguais. Não é só porque a gente convive, porque tem a alma dele em mim, tem minha alma nele. E depois ele vai falar um pouquinho, mas eu quero contar um testemunho de uma moça, uma senhora, né, jovem senhora aqui da igreja, o marido dela no leito de hospital, e ela ali entregando o marido dela junto com uma pessoa da igreja, e ele já em estado terminal, e ela com a mão dada na mão dele, os aparelhos todos funcionando. Então ela entregou, ela disse: Deus, aqui está o meu marido, porque eu não aguento mais vê-lo sofrer, e ele também já me trouxe no meu coração que era a hora. Então ela pegou e falou assim: Deus, eu entrego o meu marido. E ela começou a sentir da cabeça algo que parece que era, sabe aquela, parece que uma pele desgrudando dela, saindo da mão, saindo, vindo do pé, saindo, e saindo essa sensação de tirar uma pele pela mão. E quando a última sensação chegou na mão, todos os aparelhos pararam. E eu digo para ela assim: você sabe o que aconteceu? Ela falou assim: não, o que aconteceu, Vivian? Eu falei assim: a alma dele desgrudou da sua. E isso é algo que me emociona, e eu estou falando com vocês porque ela me autorizou a falar, ela é conhecida, os filhos dela também, daqui. Então, foi algo que eu fiquei assim impactada. A sua alma só está pronta para receber uma outra alma, depois que aquela alma se vai. Então, se você já se relacionou com 20, 30 pessoas, você tem partes dessas pessoas em você. E se essa pessoa se relacionou com outras pessoas, aquelas pessoas, por causa daquela, estão em você. E você começa então a ter sua vida truncada, parada, porque esse texto de Coríntios vai dizer que aquele que se une com uma prostituta, mas por que será que Paulo disse prostituta? Porque uma prostituta não se relaciona com um homem só. Ela se relaciona com vários homens. Então a alma dela está toda rasgada, destroçada. Você que foi no restauração sabe o que eu estou falando. E você que não foi, eu queria convidar você a ir, porque ali é um tempo da gente poder, como igreja, ministrar em você. Perfeito. A gente vai ter uma canção agora, depois a gente volta para a finalização. Eu recebi esse testemunho aqui no contexto dessa série, uma pessoa que eu tive a oportunidade de acompanhar e fazer o casamento. Eu quero ler também para renovar sua fé aqui nesse lugar. Então preste atenção aqui. Sou filha do segundo casamento dos meus pais. Tive uma infância muito boa. Meus pais sempre me davam tudo que eu queria. Lembro-me de várias viagens que fizemos em família pelo Brasil, que eram muito divertidas. Porém, a rejeição entrou na minha vida desde cedo, pois as filhas do primeiro casamento do meu pai nunca me aceitaram. Me diziam frases como: você nunca vai ser minha irmã, você é filha bastarda do meu pai. Meus pais, por terem uma empresa, ficavam muito tempo trabalhando, e minhas irmãs que cuidavam de mim, Cresci me sentindo muito só. Foi nesse momento que conheci uma vizinha da mesma idade e nos tornamos muito amigas. A minha sexualidade começou muito cedo. Aos 8 anos, eu e essa amiga nos tocávamos e nos beijávamos. Isso acontecia também com um primo que morava com a gente. Não bastou muito para descobrir a masturbação, e isso se tornou um vício. Aos 9 anos, minha família aceitou Jesus e começamos a frequentar uma igreja evangélica. Aos 12 anos, fui batizada nas águas. A adolescência foi uma fase bem difícil. Desenvolvi compulsão alimentar por doces, porque era uma fuga para não me sentir sozinho, e com isso fui vítima de bullying e muita rejeição por ser a gordinha da turma. Iniciou assim a baixa autoestima. Não aceitava o meu corpo, perguntava para Deus: por que o Senhor me fez assim? Buscava a aceitação das pessoas. Comecei a tomar remédios para emagrecer e desenvolver transtornos alimentares, como a bulimia. A rejeição do meu corpo era tão grande que desenvolvi uma depressão que cheguei a cortar os pulsos com uma lâmina e até arrancar os cabelos. Aos 15 anos, minha família não estava mais frequentando uma igreja, e eu ia muito a shows e festas por achar que ninguém nunca iria se interessar por mim. Eu usava o meu corpo para atrair a atenção dos homens.
No meu grupo de amigas, eu era a única que não tinha tido relação sexual, me sentia inferior. Aos 16 anos fiz uma viagem a Campos do Jordão com uma amiga e fomos a uma balada, bebemos, fumamos, conhecemos algumas pessoas. E foi assim que tive a minha primeira relação sexual, com uma pessoa que não sei nem o nome. E assim comecei a não dar nenhuma importância mais ao meu valor, ao sexo, e apesar de me sentir suja e usada, queria curtir a vida ao máximo, viajava com minhas amigas, cada final de semana estava num lugar diferente, fazia uso de bebidas alcoólicas e drogas, fiquei viciado em cigarros, ao ponto de fumar na casa dos meus pais, ia nas melhores baladas, conheci muita gente rica e influente que me colocava em evidência nos camarotes, me envolvia sexualmente com muitos homens, por ser menor, tinha um RG falso que me permitia entrar em lugares, e literalmente eu tinha uma outra identidade, ainda menor. Tudo isso aconteceu porque dentro da balada eu era influente, mas fora da balada eu era uma menina estudiosa, aplicada e tranquila. Conheci meu marido nessa época em uma balada e começamos a namorar. Vivíamos em baladas, bebíamos e fazíamos sexo antes do casamento. Conheci a PIB aos 17 anos, através dos amigos do meu pai, e comecei a frequentar o Extreme. Comecei a frequentar sozinha, e logo Deus foi me mudando, ao ponto de não querer mais beber, fumar, e não queria mais ir a baladas. Meu namorado e minhas amigas de baladas perceberam as mudanças. Eu falava de Jesus o tempo todo, ao ponto de levá-los para a igreja, e todos aceitaram Jesus. Entrei num curso pré-vestibular com a ajuda de Deus, passei em odontologia na Unesp. Mas como na faculdade havia muitas festas, logo voltei para a antiga vida de baladas. Em 2011, com a vida toda destruída, meu namoro prestes a acabar, decidimos, eu e namorado, ir no acampamento do Eleve A3 em Campos do Jordão. E lá tive uma experiência inigualável com Deus. Voltamos com votos, queríamos viver uma vida diferente. Começamos a frequentar uma célula de casais, a fazer parte do ministério. Não fomos mais a baladas e bares. Decidimos manter sem relação sexual até o casamento e frequentar o CR Jovem. Em 2012 concluí o ciclo do CR Jovem. Com a ajuda do CR, eu e meu namorado conseguimos nos guardar 2 anos até o casamento. E Deus me deu um casamento dos sonhos. E através do meu casamento, do nosso casamento, muitas pessoas aceitaram a Cristo e voltaram para a igreja. Deus restituiu toda a minha vida, a minha feminilidade, a minha identidade e minha sexualidade. Me deu um casamento maravilhoso, um lar onde há paz e um marido que é servo do Senhor e que me ama muito. Estou aprendendo a aceitar o meu corpo, mas já o amo tanto que sou capaz até de querer gerar outra vida dentro dele. Sim, estou grávida. E meu filho é fruto de um casamento consolidado no Senhor. Uma bênção que veio para consolidar o meu casamento, minha vida e minha recuperação. Hoje, posso dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Josué 24:15. Aprendi que sou muito amada por Deus, um amor sem igual, e a viver um dia de cada vez, confiando no Senhor, confiando que Ele fará dar tudo certo. E se eu me entregar à sua vontade, obrigado pelo silêncio de vocês. Aleluia, 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 glória a Deus. Fique em pé no seu lugar, vamos adorar o Senhor. É isso que Deus fará na sua vida.